Na prática da leitura, procura-se aprofundar cada vez mais o conhecimento da Bíblia. Na verdade, o leitor deve, segundo uma citação do Papa Gregório, o Grande, descobrir na palavra da Escritura o coração de Deus. Na palavra, pode o homem encontrar o próprio Deus. Os monges antigos pronunciavam todas as palavras de Jesus Cristo. Inclusive, o Antigo Testamento mencionou, por imagens, o mistério de Jesus Cristo conforme retrata, de certo modo, o acontecido com Sansão, que de forma semelhante ao que narra o Evangelho de Marcos, não venceu o inimigo só pela força, e sim vencendo o poder das trevas ao morrer. Sansão, que ao morrer partiu as colunas da casa, sepultando todos os inimigos sob os escombros, configurava assim uma imagem da morte e ressurreição de Cristo. Os monges associaram à cruz cada referência à madeira contida no Antigo Testamento. Na história de Moisés, que mergulhou seu cajado na água amarga, transformando-a em água doce e potável, os monges enxergaram o mistério da cruz. A cruz torna doce a vida amarga e torna-me capaz de beber o amargor da vida, sem que com isso eu caia por terra. Em vez disso, eu vivencio, na adversidade, a doçura do amor do Cristo. Seguindo a interpretação das Escrituras pelo método da crítica histórica, aprendemos a entender o verdadeiro sentido das palavras bíblicas e a perceber em todas elas uma referência ao mistério de Jesus Cristo e ao mistério de nossa própria vida liberta. Os monges conheciam a Bíblia de cor, o que frequentemente os conduzia a interpretações associativas. Partindo de uma determinada palavra, eles davam em outra que associavam à primeira. Assim as palavras se tornavam recíprocas. Meditatio. O segundo passo é a meditatio. Meditatio significa manter os sentidos ligados a algo, deixando as palavras caírem da mente ao coração, absorvendo as palavras com os sentidos. Todos os sentidos ficam associados. As palavras são lidas em voz alta, e assim são ouvidas. As letras são vistas. Sente-se o efeito emocional do som de cada palavra, e seu gosto é absorvido. Os monges falam do sabor agradável e doce das palavras divinas. Ao meditar, eu repito as palavras com o coração, de modo que elas o permeiem cada vez mais, e assim liberem o doce sabor divino. Não fico pensando nas palavras, apenas deixo que elas me penetrem o ser. Eu me pergunto, se isto é certo, como percebo esta realidade? Como me sinto? Quem sou eu, afinal? De que modo lido com os conflitos à minha volta? Que sensação me deixa a tristeza que eu suporto? Para os monges, era essencial entender as palavras das Escrituras como expressões do Deus vivo e presente, o Deus que, naquele exato momento, atingia-os, e viam as palavras também como expressões que ouviam diretamente do Cristo elevado. Nas palavras ditas por Jesus a seus discípulos, os monges escutavam o Cristo presente. De tal modo, suas palavras sempre eram palavras que ultrapassavam a morte. Agora o Cristo, que no céu senta-se à direita de Deus, diz estas palavras àqueles que meditam. As palavras ligam o céu à terra, superam as linhas divisórias entre vida e morte, entre Deus e o homem. Oratio. O terceiro passo é a oratio. Os monges a entendem como uma prece curta e efetiva, com a qual eles expressam seu pedido a Deus, para aplacar o anseio gerado na meditatio. A motivação da leitura da Bíblia era, de fato, o anseio por Deus, o anseio de efetivar a condição de estar com Jesus Cristo. Não é preciso, para tal, aumentar o conhecimento acerca de Deus, e sim
estimular o anseio por Deus, pois no anseio por Deus já está o próprio Deus, assim como no anseio pelo amor já está o amor. Conforme disse certa vez Antoine Saint-Exupéry. No anseio por Deus, nós sentimos Deus e experimentamos a sensação que Deus se alojou em nosso coração. A leitura das Escrituras, praticada pelos monges, era carregada de intenso anseio por Deus. O Papa Gregório o Grande, que muito frisou sobre a espiritualidade dos monges, escreveu sobretudo a respeito deste anseio. Por isso, Jean Leclerc o chamou de professor do anseio. Leclerc falou com prazer do voo espiritual, como se tivéssemos asas. Como no ondular da águia, devemos nos elevar, ondulando ao encontro de Deus, procurando, correndo para Ele. O anseio proporciona à espiritualidade dos monges um fluxo dinâmico. Trata-se de uma progressão contínua, porque o anseio pela posse de Deus jamais se esgota. Daí a experiência de uma nova etapa. O resultado deste anseio é encontrar novamente a paz em Deus, pois o anseio já é a própria obtenção, onde o medo da unidade e o amor por ela se fundem. Aqui na Terra, o anseio é a forma autêntica de amor. Nele o Cristo encontrou a alegria de Deus e a união com o Senhor Supremo. Gregório escreveu este entendimento nos termos: aquele que anseia por Deus de todo o coração, certamente já tem aquele a quem ama. Contemplatio. O quarto passo da Lectio Divina é a Contemplatio. Trata-se de uma prece sem palavras, uma vivência de Deus sem pensamentos, nem sentimentos, nem imaginações. Contemplatio significa o calar puro. Para os monges, a Contemplatio é sempre um presente da graça divina. Os primeiros 3 passos da Lectio Divina eu posso praticar. O último eu tenho que receber de Deus. Eu li as palavras das Escrituras e meditei. Agora as palavras me conduzem ao mistério sem palavras de Deus. Há um mistério que não pode mais ser expresso por palavras. É um estado de pureza, uma unidade com Deus. Nada vejo de específico. Só observo a profundidade. Subitamente, tudo se me torna claro. Sou um com Deus, um comigo mesmo, em harmonia com minha vida. O Papa Gregório descreveu a natureza da Contemplatio numa cena da vida de São Bento. Num só instante, Bento enxergou o mundo inteiro, viu-o em sua profundidade. Ele era um com tudo o que existe. Gregório assim explicou aquele olhar de Bento. Quando a alma vê seu Criador, a criação inteira perde tamanho diante dela. Ainda que veja só um pouco da luz do Criador, toda sua obra se torna pequena para ela, porque na luz do olhar interior abriu-se o fundo de seu coração, expandiu-se para Deus e elevou-se acima do mundo. Os monges descreveram com diversas imagens a conexão dos 4 passos da Lectio Divina. A Lectio busca o enlevo das palavras divinas. A Meditatio o encontra. A Oratio leva do anseio a sensação das palavras divinas. E a Contemplatio experimenta o enlevo que Deus, com suas palavras, libera no coração dos homens. Outra imagem. A Lectio parte em 2 o recipiente de alabastro que guarda o perfume divino. A Meditatio libera um aroma. A Oratio leva do anseio ao pleno perfume, e a Contemplatio sente o aroma. Sem Meditatio, a Lectio se torna seca. Mas sem Lectio, a Meditatio cai no perigo de perder o controle. Assim sendo, todos os 4 passos nos conduzem cada vez mais fundo ao mistério do amor divino, invocado em cada palavra da Bíblia. Eu poderia convidá-los, cara leitora, caro leitor, a experimentar
um dia estes métodos dos monges, ainda que pareça estranho. Não se detenham ante a ideia de que, ao ler, normalmente começamos logo a ponderar e acionar o entendimento. Para a Lectio Divina, abram no capítulo 15 do Evangelho de João. Sentem-se tranquilamente e estabeleçam que Cristo, entronizado ao lado de Deus, em sua glória, neste momento está falando com vocês pessoalmente. Ele diz palavras que ligam céu e terra, que dissera perante a morte, e que agora, ressurrecto e elevado por Deus, diz a vocês. No ato da leitura, manifesta-se em vocês, automaticamente, o senso crítico, e vocês perguntam se essas palavras partiram realmente de Jesus, ou se são apenas obra de João. Nosso entendimento é importante, mas agora na meditação, vocês devem dizer: as dúvidas ficam para amanhã. Agora, neste exato momento, eu simplesmente absorvo as palavras, tal como são. Ajo como crendo nelas e me pergunto como me sinto, considerando essas palavras como autêntica realidade. Então, vocês tomam a Bíblia nas mãos e começam a ler devagar. Se sentirem o toque de uma palavra, fixem-na e deixem-na cair em seu coração. Repitam-na em silêncio e procurem sentir e absorver o mistério da palavra. E se perguntem o que ela diz. Enfim, quem sou eu? Como posso me entender? Deixem que a palavra lhes penetre o coração, até que sua atenção relaxe. Então peçam a Deus que preencha a lacuna de seu anseio, e em seguida continuem a ler lentamente, deixando novamente que as palavras lhes penetrem o coração. Confiem no ritmo de seu coração. Vocês não precisam se estender muito no texto. Tomem apenas 20 minutos para acompanhar o texto segundo este método. Depois vocês podem colocar a Bíblia ao lado e ficar simplesmente a escutá-la. Não precisam mais repetir as palavras. Apenas deixem-se ficar sob a impressão delas, na presença de Deus. Talvez, então vocês percebam algum efeito de contemplatio. A leitura conduziu vocês ao silêncio. As palavras lhes abriram a porta para o mistério sem palavras de Deus. Agora, vocês estão em Deus, sem palavras, sem imaginações, sem imagens. Vocês só estão plenamente ali, plenamente em Deus e plenos de Deus. Não precisam apegar-se a qualquer propósito hoje. Vocês encontraram Deus em suas palavras. Isto basta. Vocês, bem como as suas expressões e atos, foram transformados, sem precisar do recurso da vontade.